propósito eterno. Há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta, e toda a terra saberá, e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Eu tenho essa alegria, esse prazer de poder, juntamente com alguns irmãos, servir um café que nós tomamos ali para vocês. O nosso empreendedorismo, ele não tem como peça fundamental o dinheiro em si. O nosso empreendedorismo tem como peça fundamental, primeiramente, esse plano eterno de Deus. A família, os amigos, os projetos eternos que vão transformar famílias, a sociedade. Nós vamos viver algo muito melhor. Amém? Eu não posso garantir lá do lado de fora, mas no meu ambiente, perto de mim, eu fui chamado por Deus para ser essa referência de nós vivemos uma comunhão, uma família, os princípios eternos, os princípios do reino de Deus. Então eu queria falar um pouco sobre isso. Eu coloquei ali o maior investimento da terra. Não é a bolsa de valores, não é bitcoins, não é o agro, não é a indústria. O maior investimento desta terra é o reino de Deus. E o Lucas, ele introduziu muito bem sobre isso, e eu quero complementar isso. O meu objetivo é que você saia daqui com essa reflexão dentro de você. Qual é o legado que eu estou trabalhando para deixar aos meus filhos, aos meus netos, às pessoas próximas de mim? É sobre isso. É nisso que nós temos que trabalhar. Eu quero ler um texto, Mateus 13, 44. Então o Lucas, ele falou a respeito de uma parábola que Jesus contou, e eu vou falar a respeito de outra parábola, mas está no mesmo contexto. A parábola de um reino eterno, um reino de um pai que deseja a prosperidade dos seus filhos. É sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando de religião e também não estamos falando apenas de empresas, de coisas. Nós estamos falando de algo que é uma realidade presente. É Jesus quem está falando essa parábola. Ele está ensinando acerca do reino de Deus, aquilo que o Pai preparou para os filhos viverem. Então o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo.
Eu vou ler o 45 e 46 também. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Se você encontrou esse tesouro, esse reino de Deus, você encontrou tudo. Você encontrou o que verdadeiramente faz sentido, aquilo que verdadeiramente traz alegria. Eu acredito que, como eu, você também tem ouvido e visto histórias aí fora de pessoas que deram toda a sua vida por um negócio e no final ela falou, não faz sentido isso. Talvez você já viveu isso também. Talvez você agora está vivendo um tempo de restauração e Deus quer que agora você juntamente com Ele faça da maneira certa. Então, todos os dias, continuamente nós buscamos essas novas oportunidades, pérolas de grande valor, mas às vezes nós não nos damos conta que nos foi dado gratuitamente participar do maior investimento dessa terra, o reino de Deus. Você encontrou a sua identidade agora como filho de Deus. Você encontrou agora o seu propósito como filho de Deus. Você encontrou Cristo, você encontrou de fato a tua família. Então, quando aquele homem encontrou um tesouro no campo, que simbolizava o reino de Deus, nós, como homens naturais, nós não conseguimos ver o reino de Deus. Nós não conseguimos ter os nossos olhos abertos para aquilo que é o plano de Deus. É Deus que abre os nossos olhos. Ninguém viu aquele tesouro, mas de uma forma extraordinária, aquele homem viu que ninguém estava vendo. Esses somos nós. Deus quer abrir os nossos olhos para nós vermos aquilo que ninguém vê nessa terra. Foi o caso de José. Quantos conhecem a história de José, que depois foi para o Egito? José viu que nenhum dos seus irmãos viram. Nenhum homem do Egito viu. Então é isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Deus quer abrir os nossos olhos para ver algo que Ele tem para entregar para os seus filhos. Não é a força do nosso braço. Nós somos mordomos de uma riqueza que não é nossa, é do nosso Pai. Jesus conta outra parábola dizendo assim, que o reino de Deus é como uma semente que foi lançada em boa terra e dá frutos a 30, 60 e 100 por um. Pensa numa produtividade, 100 por um de multiplicação. Mas isso não acontece como num passe de mágica. A semente, quando cai na terra, precisa sofrer o seu processo para que então ela venha multiplicar a 30, 60 e 100 por um. Então não importa o processo que você está passando, porque essa é a parábola que Jesus está contando. Ele lança a semente e nós somos a boa terra. Você entende isso? Eu e você somos a boa terra. E Ele dá a visão, Ele dá a instrução, Ele dá a palavra. Não importa o processo que você está passando. Se você estiver com Ele, se você tiver a palavra dEle, vai multiplicar e vai dar fruto com abundância. Então talvez às vezes a gente tem que passar algumas tempestades, algumas dificuldades, porque é um processo natural que a terra sofre. É a chuva, é o sol, é a geada, mas ela frutifica, ela multiplica. Vocês creem que a palavra de Deus ela tem um potencial extraordinário para frutificar e fazer coisas extraordinárias no nosso meio e através de nós, amém? Você crê nisso? Agora veja, para que haja uma multiplicação de 30, 60, 100 por um, a terra também tem uma coparticipação em tudo isso. Eu e você temos uma coparticipação para que a palavra de Deus, para que os sonhos de Deus frutifiquem e multipliquem. Por isso nós precisamos sempre estar nessa sensibilidade de poder
ouvir, receber de Deus aquilo que Ele tem para nos curar. Quer ver algo? Muitos de nós estamos num processo de crescimento, de prosperidade. De repente acontece uma eventualidade na nossa vida e algo atinge o nosso coração, o nosso emocional e parece que tudo para. Alguém já passou por isso? Só eu que passo por isso. O que acontece? A terra, ela ficou machucada, ela ficou ferida. Então é necessário agora essa terra que é o nosso coração ser curada. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai continuar produzindo 100 por 1. E nós então precisamos estar sempre nessa comunhão com Deus, com os nossos irmãos, pedindo que o Espírito Santo venha curar o nosso coração, não deixar as mágoas se tornarem raízes de amargura dentro de nós para que a terra fique má. E comece a produzir espinhos, abrolhos, coisas ruins. Você conhece pessoas que estavam bem, de repente aconteceu uma eventualidade e você vê que aí começou a decair tudo. E a pessoa fica tentando resolver a circunstância do lado de fora, culpando o governo, culpando as pessoas, culpando o mercado. Não, talvez é só ela ser curada no coração dela, ser curada dentro dela. Talvez ser curada no matrimônio dela, que ela vai começar novamente a frutificar, a multiplicar, a produzir 30, 60 e 100 por 1. Você entende isso? Por isso, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É daqui. É nesse relacionamento que nós temos com o Pai, porque tudo é dele, por ele e para ele. Então esse é o empreendedorismo que nós vivemos. Então nós temos coparticipação, essa submissão, essa entrega, é nós estamos tomando esse banho de Deus todos os dias. O banho da graça, o banho da palavra, para que nós possamos de fato acordar pela manhã e crer que Deus quer fazer grandes coisas através de nós. Deus não tem problema nenhum, querido, com fazer coisas grandes através de nós. Jesus disse assim: aqueles que creem em mim farão obras maiores. Somos nós que barramos isso dentro de nós por uma incredulidade, um medo, algo que entrou dentro de nós, e eu não estou fora disso. Todos os dias eu também sofro esses mesmos processos. E a nossa perseverança vai levar não sairmos deste processo. Então aquele homem, quando ele vê o tesouro, ele vende tudo o que ele tem e ele investe naquele campo. Talvez o dono falou assim: não, eu não quero vender, não, eu pago o preço que for. E ele investiu tudo. E o que eu quero dizer com isso é para você também vender tudo, não é isso. Mas é que se eu e você entendermos a grandiosidade daquilo que o Pai está nos chamando para viver, nós não vamos perder mais nenhum dia da nossa vida, nós vamos investir tudo naquilo que o Pai tem para nós. Nós vamos investir a nossa vida, o nosso tempo, nós não vamos perder mais tempo. Era isso, aquele homem, ele achou o tesouro, ele falou: eu não quero mais perder nenhum minuto da minha vida fazendo o que não faz mais sentido. Eu vou investir toda a minha vida naquilo que é o tesouro verdadeiro. E só há um tesouro verdadeiro, querido, para nós viver, é o reino de Deus. É Jesus, é Cristo, é a comunhão. Preste atenção nisso. A distração, ela não é pecado, mas ela rouba de você, de fato, viver o seu propósito e ela te atrasa no seu destino. Então nós precisamos nos livrar das distrações e focarmos naquilo que de fato é a visão, é a missão. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Nós mesmos somos os sabotadores de nós mesmos. Quando nós deixamos a ansiedade, a preocupação, o medo, as distrações tomarem conta de nós, nós
passamos a fazer com a força do nosso braço e deixamos de viver a promessa. Não é pela força do nosso braço, é por uma promessa, é por uma palavra, é por uma direção de Deus. Parece loucura isso, mas quando você começa dia a dia a praticar isso, você começa então a cada vez mais provar dessas obras extraordinárias que muitos chamam de milagres. E isso é maravilhoso a gente viver. Então, querido, sabe, a nossa geração de empreendedores e empresários, eles não têm vivido a grandiosidade do reino como poderiam viver, porque também eles não têm investido no reino como deveriam investir. E aqui eu não estou falando apenas de investir dinheiro, estou falando de investir a vida, investir a família, investir tempo. Quando nós então investimos, como esse homem da parábola investiu, no reino, aí nós começamos a viver coisas extraordinárias do reino de Deus. Então o seu nível de coparticipação, ele define o nível da multiplicação do reino na sua vida e através da sua vida. A diferença entre 30, 60 e 100 não é sorte, é resposta da terra aos céus. Olha o que Jesus ensinou aos seus discípulos: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então a nossa resposta ao reino de Deus vai definir o nível de multiplicação da semente que nós vamos viver ou não. Então uma entrega parcial, fruto parcial. Uma entrega total, fruto abundante. Eu tenho vivido coisas extraordinárias na minha vida. Só que é um processo que eu estou vivendo já há mais de 15 anos. E é o único processo que vale a pena. Eu já tentei da minha forma, do meu jeito, e não vale a pena, porque quanto menos você espera, uma faísca de fogo queima tudo e vira palha. Somente o plano eterno de Deus é que prevalece para sempre nas nossas vidas. É um legado. Então, querido, nós devemos declarar isso nas nossas vidas, em tudo que nós estamos fazendo. Pai, venha o teu reino e estabeleça a tua vontade, não a minha. A minha vontade era fazer muitas outras coisas que eu sei que humanamente eu tenho capacidade de fazer. Mas eu sempre uso essa oração como base e como bússola para a minha vida, dizendo: Senhor, por mais que eu aprendi a fazer isso, eu sei fazer isso, eu não confio nas minhas habilidades, eu quero viver a tua vontade na minha vida. E é isso que nós, como empreendedores, devemos buscar. Querido, você não pode ser um grande, nós estamos aí em meados da Copa, né? Você não pode ser um grande jogador de futebol se você não treinar todo dia. Da mesma forma, você não pode querer plantar limão e querer colher uma laranja docinha. Então nós precisamos focar, primeiramente, de fato, naquilo que nós queremos em Deus. Pare de sair por aí dando tiro para tudo que é lado. Já existe um desenho da eternidade para você viver. Já existe um plano eterno para você viver. E a primeira coisa que você precisa fazer é ter essa sensibilidade de ouvir os céus. Jesus dizia: eu não faço nada por mim mesmo, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo, eu só falo aquilo que eu ouço meu Pai falando, e tudo que eu faço é porque eu recebi mandamentos do meu Pai para fazer. Ah, mas ele foi Jesus? Não, nós somos essa pessoa agora em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós somos agora, Jesus é o nosso cabeça, o que manda comandos para nós, e nós fazemos o que Ele está fazendo. Nós agora somos reis e sacerdotes juntamente com Cristo. Alguém já ouviu essa expressão? O que isso significa? Rei é aquele que cuida das coisas dessa terra. É o empreendedor, é aquele que cuida de levantar o dinheiro, de produzir, de fazer as coisas acontecer. E o sacerdote é aquele que cuida das coisas espirituais, de ouvir a Deus, de ter sensibilidade. Ele cuida de pessoas, ele tem essa parte espiritual. Agora, em Cristo Jesus, eu e você somos reis e sacerdotes nessa terra.
Então a Bíblia fala a respeito de uma profecia que quando Jesus viria, haveria harmonia entre ser rei e sacerdote. Porque no passado eles não conseguiam harmonizar ser rei e sacerdote. Ou era rei ou era sacerdote. Se tentasse ser as duas coisas junto, virava uma bagunça. Agora, Jesus Cristo veio e ele nos fez um novo ser humano, com uma nova consciência. Nele, com a ajuda dele, nós podemos harmonizar as coisas. Nós podemos ser um empreendedor de sucesso, como nós podemos também ser um sacerdote, um homem, uma mulher espiritual, que está gerando um legado e que também cuida das coisas naturais desta terra e prospera naquilo que ele faz. Se não houver uma harmonia entre essas duas coisas, há frustração. Eu sou pastor aqui nessa igreja, sou empreendedor e pastor. E eu já recebi palavras assim: você tem que decidir. Ou você decide ser pastor, ou você decide ser empreendedor. E a minha resposta é: você não está lendo a Bíblia, porque é uma promessa que agora haverá uma harmonia entre ser pastor e empreendedor. E eu já vi muitos amigos pastores frustrados, porque eles só lidaram com o lado espiritual da coisa e ficaram frustrados financeiramente. A família passa dificuldade, os filhos passam dificuldades e no final da vida deles eles ficam reclamando. Por que eu não cuidei de ter uma casa, de ter um negócio? Olha a dificuldade que eu estou passando agora no fim da minha vida. E do outro lado também é a mesma história. Quantos empresários e empreendedores que chegaram no final da vida deles e eles só focaram nisso, só focaram no dinheiro, no negócio, perderam casa, perderam família, perderam filhos, perderam vida espiritual, perderam tudo. E aí então no final da vida dele, ele vai falar assim: não valeu a pena tudo isso. Porque não houve uma harmonia entre ser rei e sacerdote. Mas o Senhor está abrindo os nossos olhos nessa noite aqui para isso. Cara, eu preciso rever. Eu preciso ter uma harmonia. Eu preciso ser um empreendedor, pegar os talentos que Deus me deu e multiplicar eles nessa terra. E eu preciso também ter a sensibilidade de ouvir a Deus e ministrar na vida da minha família e de outras pessoas. Uma harmonia entre ser rei e ser sacerdote. Por isso, querido, eu quero concluir com isso aqui. Se Deus disser a você: filho, você pode investir nisso. Essa visão que eu tenho para a sua vida, é isso que eu tenho para você. Não tenha medo, caia de cabeça naquilo. Por mais que aparentemente aquilo não tenha lucros, parece que não vai dar certo, mas se foi uma palavra de Deus, invista. Ouvir o que Deus quer que você trabalhe juntamente com Ele. E se Deus te der uma visão, uma direção, não fique barrado por dinheiro ou falta dele. Caia de cabeça na visão que Deus te deu. Tudo o que eu tenho feito, eu procuro fazer com excelência, como o Lucas introduziu aqui. Quando eu recebo uma pessoa lá no meu escritório, eu tento fazer com excelência. Eu sirvo um café, eu sirvo um melhor. Eu não vou buscar fazer com excelência só quando eu estiver falando para 200, 500 pessoas, não. Não tem a ver com a circunstância ou com aquilo que está do lado de fora, tem a ver com aquilo que Deus está falando por dentro. Se nós buscarmos isso, Deus quer, através de nós, juntamente conosco, ou melhor, nós juntamente com Ele, Deus quer fazer grandes coisas no tempo, na cidade, no país em que nós estamos vivendo. Ele quer que você esteja pronto a dar a resposta certa. Deus está nos preparando para isso, para nós estarmos prontos para dar a resposta certa. Porque se nós ficarmos apegados ao dinheiro, ou se vai dar certo ou se não vai dar certo, se vai ter lucro ou não vai ter lucro, nós não vamos dar a resposta certa, porque aí nós vamos fazer como alguém que quer somente algo em troca. Isso não é propósito. Deus está nos chamando para viver algo muito maior. Deus está nos chamando para viver o plano eterno dele nessa terra.
Derrama a sua glória em mim, te servirei em qualquer lugar. Quero ver a tua beleza, me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida pra tua glória. Me envolva na tua história.